Checkup no rádio. Procopio aqui já mandou para cá a informação de que a conferência de saúde irá acontecer no Centro Pastoral Dom Wagner na próxima quarta, dia 29, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde. Checkup no rádio, recebendo aqui o nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Isabelle, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aqui presentes. Hoje está recheado Pois aqui, é, né? né? Cheio de pauta aí. Vamos correr, né, Marcos? E o nosso tema de hoje é síndrome do intestino irritável. E aí? Isso, o assunto que todo mundo gosta, né? Quando fala de intestino, todo mundo já fica mandando mensagem, assim, para mim. Mas antes de começar, eu só queria dar um recado. Por favor, participem das conferências de saúde do seu município. A gente reclama tanto sobre melhorias, né? Esse momento é que a gente faz as construções, né? Então, participe desses momentos. Eles são tão importantes para o seu município. Então, por favor, participem da conferência de saúde do seu município, tá? Aqui em Caicó vai ser quarta, dia 29, né? Lá em 14 Serra Negra horas. é quarta-feira também, pela Também? manhã. Exatamente. Então participem, tá, gente? Então vamos falar sobre intestino irritável, né? Uma condição aí que afeta muitas pessoas e a gente tem um eixo que a gente chama uma disfunção entre intestino e cérebro. Antes se acreditava que todo o tratamento do intestino irritável era apenas modificação de humor, né? Tratar essa ansiedade, tratar essa depressão. E é engraçado que o Brasil, a gente tem um dos maiores índices de intestino irritável, de diagnóstico de intestino irritável, e associado a isso também dos maiores índices de ansiedade. Então, quando a gente fala que intestino é o segundo cérebro, não é que a gente está brincando. Realmente existe uma ligação direta entre o intestino e entre o cérebro e entre o cérebro e o intestino, tá? Então, eu queria que vocês entendessem que o tratamento para o intestino irritável não pode ser apenas, hoje a gente já tem essa certeza, não pode ser apenas a nível de controle de emoções e controle de estresse. A gente precisa trabalhar também, quando a gente fala em intestino, a gente fala de muitas questões. E a gente precisa trabalhar a dieta, a gente precisa trabalhar a atividade física, né? Porque muitas vezes essas pessoas, elas sentem dores incapacitantes. Isabelle, como é que eu sei que eu tenho um intestino irritável, né? Existem tantas doenças a nível do intestino. Então, assim, a síndrome do intestino irritável, ela é diagnosticada pelo médico, tá? Então, você vai para o médico e ele faz esse diagnóstico por exclusão. Então, ele vai excluindo outras doenças, por exemplo, doença de Crohn, doença celíaca. Então, ele vai excluindo essas outras doenças, né, através de exames. E quando você não encontra, né, ele fecha num diagnóstico, mais ou menos assim, tá, gente? Um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, e aí a gente também tem uns padrões, né? Que a gente precisa, uns questionários que você preenche, umas perguntinhas, onde você refere dor, né? Esses pacientes são pacientes que referem muita dor abdominal, tanto que se fala muito nessa sensibilidade visceral. Você dói muito, você sente uma sensibilidade gigante ao apalpar, quase não sai, né? O abdômen, né? Mudança desse padrão de evacuação. Então, tem pessoas, muito diverso, né? Tem pessoas que têm um padrão só de diarreia, tem pessoas que têm padrão de constipação, tem pessoas que têm um padrão misto, que tanto tem diarreia, que fica alternando constipação e diarreia, e tem pessoas, né, que já está sendo muito observado na literatura agora, que não possui alteração de padrão, mas contém todos os outros critérios de dor ao evacuar antes ou após, né? Você sente essa dor, a sensibilidade visceral, e são pessoas que trazem inúmeras outras questões associadas a isso, sinais e sintomas, como são pessoas que têm as eructações, né? Tem muitos arrotos, empachamento, eles sempre reclamam, só vive empachada, né? Então, assim, claro, podem ser outras coisas, mas isso também está associado ao intestino irritável. E quando você tem gatilhos emocionais, isso piora muito, muito, tá? Então, como é que a gente poderia, Isabelle, trabalhar a nutrição, né, nessa questão da síndrome do intestino irritável? Queria que vocês entendessem que, primeiramente, existe uma individualidade. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho aqui Marcos e Geraldinho na minha frente. Marcos pode aceitar X alimentos, já Geraldinho não, tá? Marcos pode tolerar uma quantidade de um alimento que Geraldinho não. Então, assim, existe uma individualidade, existe a orientação geral, mas existe a individualidade. Então, o que é que a gente poderia trabalhar nessa síndrome do intestino irritável, gente? Diminuir fermentáveis da dieta. Tá? Então, o que são esses fermentáveis? Os carboidratos em excesso, esses açúcares em excesso. Quando eu falo açúcar e carboidrato, eu entro aqui as farinhas, o trigo, por exemplo, que ele é rico
e um carboidrato extremamente fermentável, por isso tem pessoas que têm gastrite ou outros sintomas faz. Quando eu como, pioro, eu fico com azia, eu fico com refluxo. Então, essas pessoas, elas pioram os sintomas quando consomem esses carboidratos que fermentam, tá? Redução de açúcar da dieta. Então, tem que ter uma dieta que a gente chama Low Food Map, que é uma dieta com baixa fermentação. Não é um estilo de vida, tá, gente? Isso é uma estratégia nutricional que a gente precisa reavaliar a cada momento, tá? E a gente precisa também tirar o excesso de industrializados, o excesso de trigo, glúten, leite. Não estou dizendo para excluir, me entendam. Uma coisa é comer, né, Geraldinho? Uma coisa é comer 6 pães ao dia e comer 3 na semana. Então, assim, gente, é quantidade, né? O aumento desse o contato desses alimentos no intestino também é crucial para o tratamento. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, tá? Não é exclusão, é controle de consumo. Tá? E evitar esses industrializados, bebida alcoólica, que o álcool irrita muito a mucosa intestinal, e trabalhar na nutrição algumas estratégias. Intestino ama chá, tá? Mas não é passar o dia todo tomando 2 litros de chá. A gente precisa ter as estratégias e os momentos e o tipo de padrão que essa pessoa é. Por exemplo, uma pessoa diarreica, a gente usa muito camomila, né? Que ela prende um pouquinho mais o intestino. Uma pessoa com o intestino mais preso, a gente pode utilizar um gengibre, por exemplo. A gente tem outras estratégias. Quem tem muita flatulência, erva doce, gengibre também. Então, assim, a gente tem muitas estratégias para determinados padrões. Tá bom, gente? Então, entendam, intestino precisa ser tratado em conjunto com uma equipe muito profissional. Nosso ouvinte conta o seguinte: eu tinha muitos problemas no intestino, mas comecei a tomar um shot de limão, cúrcuma, gengibre e canela pela manhã. Meu intestino está funcionando perfeito. Quais os benefícios e malefícios para a saúde dessa receita que ela fez? Vou falar. Vocês veem muito na internet gente detonando esses shots, mas eu vou defender, tá? De que forma? Isso não é para emagrecer. Isso é para a gente baixar o perfil inflamatório do paciente, tá? Principalmente a nível do intestino. Hoje em dia, o que eu acho mais interessante é porque antigamente as pessoas ficavam constipadas uma semana e achavam que isso era normal. Gente, não é normal, tá? Hoje as pessoas se preocupam mais. Vamos quebrar esses paradigmas aí, quebrar essa historinha de que o normal, que o comum é normal. Não é, tá? Então, assim, o que é que esses compostos trazem, né? A cúrcuma tem a curcumina, o gengibre tem o gingerol, e essas substâncias, eles são potentes anti-inflamatórios, e eles agem no intestino, modificando aí o perfil inflamatório, mudando a microbiota intestinal, que é a microbiota, as bactérias que residem lá, né? Que é aquela história que eu falei a semana passada, tem os vizinhos bons e os vizinhos ruins. A gente deixar fazer com que só existam vizinhos bons aí, tá? E ele falou, limão, né? A gente... Com limão, tem pessoas que são mais sensíveis. A gente melhora aí o ambiente ácido do estômago, tá? Então, assim, são substâncias com potencial anti-inflamatório e antioxidante. Isso é bem interessante para a gente também alterar a mudança em resposta imunológica e inflamatória no paciente. Outra pergunta, quem tem hemorroide, é verdade que não pode comer coentro e massa? Olha, a questão da hemorroide, gente, a gente tem muita questão da pimenta, né? Porque é um irritante. Mas o que é o padrão da hemorroide? A gente tentar manter, né, uma consistência ideal de fezes. Como eu falo, gente, a gente precisa falar sobre isso. Pessoas que são muito constipadas, pessoas que demoram muito tempo para evacuar, fazem aumento de bolo fecal e isso aí piora essas hemorroides. Então, o que é que a gente precisa fazer? Redução de carboidratos, né, que são essas massas que ele falou, aumentar a fibra na dieta, a gente precisa aumentar, trazer um ômega 3 e trazer aí, eu estou tentando correr aqui para dar tempo. Não fique tranquilo, né? Trazer um ômega 3, trazer as fibras, hidratação. Quem não se hidrata, o corpo absorve a água das fezes, tá? Então, hidratem, por favor. E a elevação das pernas no momento da evacuação, lá no sanitário, você elevar as pernas, eu sempre gosto de falar isso. Colocar um banquinho para elevar as pernas facilita a passagem dessas fezes, tá? Que a gente tem um músculo lá que ele fica retraído e quando você eleva as pernas, né, igual aquele tempo lá do Homem das Cavernas que fazia de cócoras, né? Então, quando você eleva as pernas, você tem uma facilidade da evacuação, tá certo? Outra pergunta aqui, todos os dias eu tomo em jejum suco de colher com abacaxi. Posso tomar diariamente? Eu tenho que parar algum tempo? Suco de quê? Colher. Eu acho que é couve. Não, couve. Couve com abacaxi. Aí, a colher, suco de quê? Então, couve, eu gosto
gosto muito do couve, gosto muito, não tem problema, se você se sente bem. Agora, o que a gente preza muito na nutrição, em relação a esses vegetais e folhosos, é você ter um rodízio, né? Rodiziar. É trazer um brócolis, trazer outras folhas e você fazer rodízio para não ficar sempre na mesma coisa, tá? Não estou falando na questão do gengibre e da cúrcuma que a gente precisa ter todo dia, mas em relação a esses outros vegetais, fazer um rodízio, tá? Mas não vejo problema você estar trazendo aí substâncias bem interessantes para o seu corpo. Bom dia, Isabelle. Chá de capim santo é bom para emagrecer? É verdade ou é boato? Quem pergunta é Gisele de Jardim de Piranhas. Oi, meu bem, deixa eu dizer. Em relação aos chás, eu sempre gosto de... Marcos já fica rindo para mim, que a polêmica sempre é o chá, né? Eu gosto muito da ideia do chá, mas gosto muito de orientar que chá em excesso não faz bem para o fígado. Então, a gente tem que ter cautela no consumo de chás, tá? Então, assim, gosto da ideia do capim-santo, gosto da ideia essas ervas que a gente costuma consumir aqui, né? Capim-santo, erva cidreira, erva doce, hortelã, elas são bem interessantes também para a função gastrointestinal. Porém, a gente não pode ter excesso de consumo. Como eu falei, acho que em um programa antes aí, que existe patologias que chama toxicidade hepática ou lesão hepática induzida por ervas. Que, por exemplo, pessoas que consomem excesso de ervas, nessas cápsulas e tal, elas podem ter uma lesão hepática. Hoje a gente já vê estudos com lesão hepática, né, lesão de fígado por valeriana e excesso de consumo de boldo. Não estou dizendo que não consuma boldo. Boldo é interessante, mas consumo pontual e em pequena quantidade, tá? Mas em excesso já se observou lesão hepática por valeriana e por boldo. Então, assim, gosto muito de ideia de chá. Agora, lembrando que chá, se for folha e flor, né, flor como camomila, por exemplo, você não pode ferver. Tá dentro da água, você ferve a água, antes de ferver você já desliga e coloca isso em infusão e tampa, 10 minutinhos, 5 a 10 minutos. E se for raiz ou casca, como canela, como gengibre, como cúrcuma, você leva para ferver 10 minutos, tá? Mas no caso a pergunta dela, o capim santo para emagrecer serve? Não, e aí eu fugi, né, da pergunta. Então, para emagrecimento, não existe essa coisa de chá para emagrecer, tá, gente? Não existe um alimento que vai fazer esse milagre do emagrecimento. Mas o que é que acontece? É a mudança do estilo de vida da pessoa e você trazer esse consumo de chá, que é super interessante, você traz uma redução do perfil inflamatório. E então ajuda mais ainda esse paciente no emagrecimento. Mas não vai fazer emagrecer, vai auxiliar o processo dessa mudança. Tem mais tá? perguntas? Bom dia. Bom dia, doutora Isabela e Marcos Dantas. Quando você tem dor no intestino, que você não sente dor, e o intestino sempre você está com o intestino, a barriga fofa, é do intestino? Abraço a nossa amiga dona Delmira, popularmente conhecida como mãe de Geraldinho. Olha aí, um beijo, dona Delmira, saudade da senhora. Deixa eu dizer, a gente pode pensar em diversas coisas que podem ser avaliadas, isso para diagnóstico realmente é um médico que tem que observar, mas a gente pode pensar aí dificuldade de digestão, baixa de enzima digestiva, né, chegar a proteína aí inteira aí nesse intestino e aí causam essas flatulências, bactéria ama uma proteína e um alimento aí residual para fazer fermentação, tá certo? A bactéria lá no intestino. Então, assim, pode ser realmente uma dispepsia, um paciente que tem baixa de ácido no estômago, baixa de enzima no estômago, e aí pode elevar isso. Como também outras coisas, mas eu penso mesmo na questão da má digestão, tá? Minha mãe vive comendo macela, faz mal? Não vejo. É problema. Mas, assim, nada em excesso, tá, gente? A diferença da dose para ser remédio e para ser veneno. O veneno e o remédio dependem da dose, né? Então, assim, nada em excesso, um consumo pontual, não há problema. Mas, assim, tá consumindo o dia inteiro mascando essa macela é o que eu não oriento, tá? Há muitas opções de ômega 3 para vender. Qual ômega 3 a doutora Isabela indica? Perfeita pergunta, ômega 3. Depois eu vou trazer um programa só sobre ômega 3, gente, para vocês colocarem na cabeça o quanto isso é importante. Ômega 3 precisa ter selo de pureza, que é um selinho que vocês vão encontrar na caixa logo na frente, chama IFOS, né? IFOS. É um selo de pureza internacional que comprova que esse produto ele está livre de metais pesados, que a gente sabe que o ômega 3, quando vem, né, esse caso, é para a gordura do peixe, peixes de água profunda. Então, hoje a gente sabe que oceanos estão poluídos e pode ter metais pesados. Então, isso é um selo de pureza. Então, contendo o selinho de pureza IFOS,
você pode adquirir, certo? Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos. Me encontra lá na Galeria Malvina, fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? E o telefone de contato é 96040655. E o tá Instagram? Certo? Instagram, nutricionista.isabelle. E agradeço aí. Até segunda-feira, se Deus Até quiser. segunda-feira, se Deus quiser. São 7h20.